Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa esse criado para nós trazermos a vocês as histórias dessas pessoas que aqui chegaram ou aqui nasceram e muito fizeram, muito fazem e ainda muito farão pela nossa cidade de Passo Fundo. Nosso programa nós vamos pedindo a vocês para que se inscrevam no nosso canal e também ative as notificações e dê o seu like lá, né? Like dizendo que está assistindo o nosso programa, que para nós é muito importante para a sequência do nosso programa Histórias da Nossa Terra. E hoje, com muita satisfação, nós temos aqui a presença dessa pessoa que eu admiro muito, respeito muito, tenho uma grande admiração por ela, meu amigo Saul Spinelli. Tudo bem, Saul? Tudo bem, Daniel, é uma satisfação estar aqui contigo. Muito bem, Saul é jornalista, o Saul é vereador, o Saul é secretário das Sencas já pela segunda vez e também é um líder comunitário, exemplo da nossa cidade de Passo Fundo. Ele é um líder comunitário assim desde a sua juventude, nós vamos depois saber isso mais dele, né? Mas é um exemplo como líder comunitário em Passo Fundo. Saul, onde é que você nasceu? Nasci em Porto Alegre, na rua Allan Kardec, no bairro Glória. Porto Alegre. Até que idade você ficou em Porto Alegre? Entre Porto Alegre e Bom Jesus, eu tinha 7 anos. De Porto Alegre você foi morar em Bom Jesus? Foi em Bom Jesus, né? Aí eu vim morar em Passo Fundo com 7 anos de idade, fui morar na Grande Santa Marta. Qual é as histórias que tu lembra de alguma coisa da tua infância? Foi uma infância comum? Não, normal? A minha infância, uma infância maravilhosa, com meu pai, com a minha mãe, com o tio Elim, com a tia Ruth, que eram nossos vizinhos, né? Meus primos, tia Zélia, que era minha madrinha, né? Então eu tenho boas lembranças, sempre com muito amor, com muito carinho. Evidente que depois que eu cheguei em Passo Fundo, sim, tivemos ali na Socreb por vários anos, eu e os meus irmãos, o José, a Giovana e a Jaque, né? Então nós íamos todos para a Socreb e lá eu tinha o carinho e o afeto da irmã Guiomar, que já nos deixou, mas da Terezinha Darville, né? Que hoje é a presidente da Socreb. Irmã do pastor Darville. Exatamente, uma pessoa maravilhosa que até hoje trabalha como voluntária na Socreb e que marcou muito a minha infância. Eu quando vou fazer pergunta para o Saul aqui hoje, tem muita coisa que eu já vou até afirmando, porque eu já conheço, né? Mas conte para nós a história de você chegar em Passo Fundo com um monte de irmãos dentro de uma Kombi. Como é que foi isso? Nós chegamos em Passo Fundo com uma Kombi azul, 9 filhos, né? O meu pai, a minha mãe, e fomos para a casa do Diógenes, Graziotin e da Irene, que eram meus primos, né? E ali, eu nunca vou me esquecer que a Irene nos esperou com uma sopa de capelete para todas as crianças, né? Então foi uma chegada emocionante. Meu pai começou o trabalho dele na área de concerto de televisão. Concerto de televisão era o seu, depois nós vamos falar também do seu Chico. Isso, e a Socreb era o nosso suporte. Uma pessoa que marcou muito a minha infância também foi a professora Maria Helena Bertoglio, que foi minha professora no Maria Dolores Freitas Barros, lá na Santa Marta, e 30 anos depois ela foi minha secretária na UAMPAF, né? Então, e foi vereadora também, não ela foi vereadora, é uma professora, é uma líder comunitária, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Saul, aí você veio a Passo Fundo com 7 anos de idade, se estabeleceram na Santa Marta, e aí como é que foi a vida do Saul? Eu sei que logo depois ele já começou praticamente a trabalhar quando criança, né? Na verdade nós moramos em alguns bairros com casa alugada, Vila Fátima, Vera Cruz, o próprio centro. Aí meu pai comprou alguns terrenos do loteamento Professor Xisler, que era a Granja Nancy do IE, né, do Instituto Educacional, administrada pelo William Xisler, e por isso o loteamento Professor Xisler, que depois se tornou o bairro Integração, que eu fui um dos fundadores, que congrega 11 comunidades e perto de 20 mil moradores. E nós fomos morar, o meu avô, o vô Joaquim e a avó Docelina, pais da minha mãe, foram os primeiros moradores na rua Amadeu Durgante.
E daí lá nós começamos a entrar na Associação de Moradores, junto com a Vera, com o João, com o Zeca, com o seu Juca, enfim, seu Silvino Azeredo, seu Gervásio. Entramos na associação e de lá nunca mais paramos, né? Lutando então para garantir luz, água, estrada, o desenvolvimento do bairro. Mas eu com 14 anos, Damiani, uma coisa muito importante, eu ia no Cine. O Cine era na Fagundes dos Reis. Eu fui 17 vezes na no esquina Cine. lá, né? Eu lembro. Perto do posto, né? Isso. Eu fui 17 vezes no Cine e todas as vezes que eu ia eles me diziam: precisa ter bicicleta para entrega de jornal. E eu não tinha dinheiro para comprar bicicleta. E eu disse: mas tu não pode me indicar, eu vou lá, vou ver se eles me compram uma bicicleta e depois eles vão descontando. Me indicaram, cheguei na rua 15 de novembro ali com o Eduardo de Brito, o seu Clóvis Sebem, o Marco Sebem, a Cleci, e o seu Nió disse assim: mas tu sabe que tem que ter bicicleta, né? Eu digo: mas eu não tenho, quem sabe o senhor compra uma para mim e vai descontando do meu salário. E ele me contratou, foi na Hermes Macedo, comprou a bicicleta e eu trabalhei lá por 5 anos de jornaleiro com o seu Clóvis Sebem, uma pessoa que eu tenho uma imensa saudade e gratidão a ele, ao filho e à nora, por tudo que me ensinaram e pela oportunidade que me deram. Eu fui jornaleiro, entregava revistas e jornais em todos os principais pontos. Ali eu conheci o Adriano, a Lorena, né? Pessoas que eu também tenho um carinho muito especial. Mas daí, Saul, que vem o ponto-chave da tua vida. Eu vou chamar de ponto-chave da tua vida. De jornaleiro, você virou jornalista. Diógenes Martins Pinto está nessa história. Como é que foi isso? Na realidade, o Dr. Diógenes Martins Pinto, que leva o nome de uma escola a qual eu fundei junto com outros companheiros no Xisler, e também leva o nome de um hospital, o Hospital de Olhos, que ele fundou e trabalhou muito, e a sua esposa Clélia Martins Pinto. A Clélia é uma pessoa que eu tenho um amor, um carinho, uma gratidão eterna, né? Tanto por ela, pelo Diógenes, pela família deles, né? Me contrataram no Diário da Manhã, quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. Eu fiquei de office boy da redação, logo depois eu comecei a fazer matérias dos bairros. A minha primeira matéria foi sobre a rua Luiz Lângaro, na Vila Ipiranga, que agora o prefeito Pedro Almeida asfaltou. Tu veja, naquela época era um pedido, uma reivindicação para dar qualidade de vida para aqueles moradores da Vila Ipiranga. Pois o prefeito Pedro asfaltou agora no bairro a bairro, fez um bairro a bairro na Vila Ipiranga extraordinário. E eu comecei a fazer as matérias lá, e depois comecei a fazer outras matérias geral, depois comecei a apresentar programa na rádio, né? E o Dr. Diógenes Martins Pinto e a Clélia sempre me deram muitas oportunidades, a Janesca também, né? Todos lá do Jornal Diário da Manhã. Fui muito bem acolhido, tanto no Jornal Diário da Manhã e depois uma parte da minha vida no Nacional. O que eu sei das histórias que conta é que o Dr. Diógenes e a dona Clélia meio que te assumiram como um filho que eles queriam ter, né? O carinho era muito grande, era recíproco, né? Nós trabalhamos na praia também, lá onde o Dr. Diógenes tinha empreendimentos. Sim. O Dr. Diógenes nos ensinou muito a trabalhar, a trabalhar com venda de anúncios, a fazer as matérias, a buscar notícia, a fazer os cadernos. O Dr. Diógenes dava a missão para nós fazer o caderno especial da procissão Nossa Senhora Aparecida, né? O da São Miguel, né? Então ele era muito inteligente, era um homem empreendedor, visionário. Passo Fundo deve muito à visão de progresso do Dr. Diógenes e o trabalho social da Clélia, que trabalhou nos Laios aí por toda a vida. Mas você sempre me contou também do Diógenes, voltando um pouquinho do Dr. Diógenes, né? Que você era como um filho, mas ele era muito exigente, e isso você louva até hoje e acha que foi uma boa jornada na tua vida, foi a exigência que o Dr. Diógenes tinha. Tanto o seu Nió de Sebem quanto o Marco e o Dr. Diógenes sempre foram muito exigentes. Sempre foram homens, chefes que me cobraram muito. Cobravam produção, cobraram horário, cobravam solução das coisas. Isto eu agradeço porque consegui chegar até onde cheguei por ter esta formação. Muito bem. Você falou aí do bairro Xisler, né? Hoje nós temos o bairro Integração em Passo Fundo, que é quanto? 11 bairros agora, 11 vilas. Estamos longe aqui de fazer política, o nosso programa não é de política, mas nós temos que dar louvores a quem fez. E eu sei que você, quando
morava no bairro Xisler, enfim, era um campo aberto, não tinha rua asfaltada, não tinha nada no bairro, todo o bairro Integração. E hoje nós temos um bairro que é uma cidade à parte. Integração é uma cidade à parte. E isso deve-se muito a você, só. Damiani, a ideia do bairro Integração surgiu de uma conversa minha com meu grande amigo Paulo Severo, um dos maiores arquitetos de Passo Fundo e que colaborou para o planejamento estratégico com o PPDTI de toda a cidade de Passo Fundo. Eu tenho muita gratidão e admiração e orgulho do Paulo Severo. Paulo Severo disse: Saul, lá no bairro você tem que unir todas aquelas vilas, na época eram 10, hoje é 11, para que discutam o desenvolvimento da vila, do bairro. Cada um fica com a sua identidade, mas fica um grande bairro. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos um plano diretor naquela época, vislumbrando os próximos 20, 25 anos do bairro. Então nós conseguimos lá 4 escolas de ensino fundamental, 3 escolas de ensino infantil, 1 escola de ensino médio, 3 ambulatórios, ruas pavimentadas com verbas do PAC, investimentos agora recentes que começaram a discussão dos trevos, tanto da Santa Marta, quanto da Caravela, quanto do Gran Palazzo e do X de Xangri-Lá, há 10, 12 anos atrás, e agora estão saindo. Entre outras conquistas, Leão 13, Vila Nova, CUFA, enfim, investimentos. Tudo isso saiu daquela conversa com o Paulo Severo e de muitas lideranças que a gente conseguiu unir. Então eu fui um dos fundadores, mas tem o seu Cirilo Souza no Jabuticabal, o Mário Camargo, né, ali na Ipiranga, o João Pedro Nunes, que é o nosso vice-prefeito, um grande incentivador daquela região, seu Gervásio, seu Silvino, né, o Wilson Gazola, o Antônio Orsato, a Catarina Zeredo, né, a Vera Pereira, a Terezinha, o esposo João, o Zeca Pereira. Então todas essas pessoas se uniram, o Antônio dos Santos, que morava no loteamento Boqueirão. Então o bairro Integração é o que é daquela conversa que eu tive com o Paulo Severo, e que depois nós criamos a lei com o apoio do vereador Enio de Oliveira, que criou a lei, criando o bairro em lei. E hoje é uma cidade, é farmácia, vidraçaria, mercados, tem tudo no bairro Integração. Temos tudo lá, vidraçaria Integração do Adão e da Ana, né, que também foram apoiadores do bairro. Meu irmão Francisco Humberto Spinelli foi presidente do Xisler, o Ney, o Ari Schaefer, que leva o nome de uma escola. Né? Então, todas as pessoas que se uniram e que deu o resultado, né, Damiani? Maravilha, aí você concorreu a vereador. E aqui eu vou dar um testemunho, porque muitos estavam ao teu lado para candidato a vereador na primeira eleição, e você perdeu a eleição por 6 votos, meia dúzia de votos. E aí o pessoal que estava ao teu redor, todo mundo ficou chateado, meu Deus, como é que pode, tal. E você foi firme, foi o que mais estava bem, era você. Damiani, eu me lembro dessa noite, né? Uma noite que muitas pessoas ficaram tristes ali, e eu me lembro que eu disse: pessoal, amanhã, segunda-feira, eu tenho que voltar a trabalhar no jornal O Nacional, com a Zumara Colucci, que era minha chefe, e pagar os meus boletos, que vão começar a vencer. E o Múcio de Castro, que é o diretor do jornal, quero agradecer muito ele, né? Porque eu precisava trabalhar e ele me deu um emprego, me deu trabalho. Eu sou muito grato ao Múcio, né? E a Zumara também, que era minha chefe. Mas eu não fico triste com o resultado da eleição. Eleição é eleição. Eu quero viver, eu quero conviver com as pessoas, tomar meu café, curtir a minha família, meus amigos, trabalhar em jornalismo, que eu adoro. Eleição é um fato, tu ganha ou tu perde. Não é o fim, é o meio, né, que tu faz ali para conseguir construir as coisas que tu constrói. Mas a gente tem que respeitar o resultado das urnas e a decisão da população. E depois que aconteceu isso, mais 2 pleitos, e você venceu como vereador nos 2 pleitos, né? E agora você foi assim, no meio do caminho de vereador, você foi guindado para assumir uma das secretarias, talvez uma das mais importantes secretarias da administração pública, que é a SENCA, Secretaria de Assistência Social, né? E aí você está lá fazendo um trabalho, são muitas pessoas envolvidas na secretaria, ali são pessoas que realmente necessitam e precisam,
e você tem que trabalhar o teu dia todo para ajudar essas pessoas e para colocá-las no lugar onde talvez mereçam, né? E aí eu te pergunto, Saul, dessas Sencas, quais as histórias marcantes que você pode falar, o que você pode contar para nós do teu trabalho nas Sencas? Primeiro eu quero dizer que em 2013 eu fui convidado para assumir as Sencas na gestão do ex-prefeito Luciano Azevedo. Quero agradecer a ele pela grande oportunidade que me deu, pelo apoio que me deu. Em 2021, 20 ainda, quando teve eleição, eu estava de presidente da Câmara de Vereadores, eu fui convidado pelo então prefeito Pedro Almeida, ou seja, eleito, que assumiu em 2021, o qual eu também agradeço, porque a deferência de ser secretário municipal em Passo Fundo, a 6ª economia do estado do Rio Grande do Sul e a 39ª cidade de se viver, melhor se viver, num raio de 5.000 municípios, é um privilégio. O prefeito me deu essa deferência e eu agradeço o prefeito Pedro Almeida. Eu agradeço também a equipe das Sencas, e toda a rede das Sencas, ela é maravilhosa e eu tenho orgulho de estar ali junto com eles. Damiani, algumas coisas me marcaram e uma delas foi a questão das casas de acolhimento de crianças e adolescentes, onde o trabalho de toda a equipe, principalmente da equipe técnica dos monitores, do judiciário, do Ministério Público, fez com que de 4 casas a gente baixasse para 2 casas e fortalecesse projetos alternativos de internação. Então eu tenho, de acolhimento, melhor dizendo, não é internação, né? Me marcou muito. Mas também uma senhora que foi visitar as Sencas, e a Andréia, minha secretária na época, minha colega, hoje a minha colega de gabinete é a Pup e a Rose, né? Mas a Andréia nos ajuda muito. A Andréia é uma funcionária do 4, e ela chegou lá e me pediu assim, de que queria falar comigo. Não tinha agenda, mas eu estava ali na secretaria e recebi ela. Ela disse: seu Saul, eu não lhe conheço pessoalmente, eu só lhe conheço pela rádio, mas eu estou com câncer. Eu estou com câncer e eu estou grávida. E eu sei pelo que eu vou passar, mas eu quero ter a minha filha. E eu preciso do remédio Clexane para o tratamento, Clexane. E eu me emocionei com aquela história ali. Eu disse assim: a senhora aguarda lá no gabinete ali que eu já vou ver. Eu fiz algumas ligações. E eu liguei para o Leandro Nedef, o advogado, o doutor Leandro Nedef. Conheci. Eu digo: doutor Leandro, eu estou ligando para umas 6 pessoas para ver se cada um pode ajudar um pouquinho, eu também vou ajudar para comprar esse Clexane. O valor total dá em torno de uns R$8.000. E eu contei a história e ele disse assim: Saul, não precisa ligar para mais ninguém. Eu vou providenciar toda a compra dessa injeção, né? E ligou para a Medical, para a família Tozon, e deixou tudo pago. E essa menina, essa mulher que acabou falecendo, mas deu à luz a uma menina, foi fato de reportagem em vários órgãos de imprensa, né? A história dela, que é linda, que é emocionante. Com certeza. A grande guerreira da história é ela, mas eu destaco que o apoio que o Leandro Nedef me deu ali naquele momento, e ela ganhou o nenê e pegou todo o tratamento dela. Então, são coisas, eu poderia te falar de outros exemplos, mas são coisas que me marcam e fazem com que a gente saiba que tem muita gente boa aí na comunidade ajudando quem precisa. Já que você entrou nesse assunto, também tenho que colocar aqui a situação de Saul Spinelli, que é uma pessoa que ele tem diversos veios para ajudar. Ele gosta de ajudar e gosta porque quer, não é por interesses. Eu sou testemunha disso. Mas se tem algo que você se preocupa muito, é com a saúde das pessoas. E aí, para isso, você ajuda muito hospitais, e tem um fato na tua vida que assim te marca para sempre e vai marcar para sempre. Centro de Oncologia, Hospital São Vicente de Paulo. Como é que surgiu isso? Como é que é o teu trabalho? Logo que eu perdi a eleição, aquela que tu falou. Exatamente. Nem vereador era. Recebi a ligação do Dr. Pablo Santiago, por sugestão do Luciano Azevedo, que tinha sido eleito prefeito. Disse: olha, liga para o Saul. O Pablo disse o seguinte: eu preciso de um jornalista e preciso de um político para construir essa ideia, porque
porque a ideia do Centro de Oncologia de fazer o tratamento das crianças com câncer num espaço exclusivo foi do Pablo Santiago, né? E o Luciano disse assim, eu vou te dar uma pessoa que tem os dois, ele é político e é jornalista. E de lá para cá nunca mais me separei. É um cara completo. Eu nunca mais me separei do Pablo. O Pablo é um grande amigo que a vida me deu. Eu agradeço muito ao Luciano por essa oportunidade e por essa confiança. Aí se aproximamos ali do Hilário, da direção do Hospital São Vicente, que também estava imbuído com essa ideia, e ainda com a Luziane, com a Eliane, com a Edneia, com toda aquela equipe maravilhosa e extraordinária do hospital. E o que aconteceu, para ser assim bem objetivo? Construímos com verba do Beto Albuquerque, com uma emenda parlamentar em 2012, o Centro de Oncologia, separamos o tratamento das crianças com câncer dos adultos. Logo depois o Posto 8, agora foi inaugurado esse ano, que é exclusivo para internação de crianças com câncer. A Escola de Vida, que é uma escola dentro do hospital, é o único hospital no Brasil que tem essa experiência, é o São Vicente, pela coragem da direção, da equipe, junto com a Ana Cristina Ferrarese, que é uma amiga do coração, que cuida muito das crianças, e agora nós estamos imbuídos em outros projetos. Mas eu fico muito feliz de ser um dos fundadores e de estar nesta bandeira. E junto com isso, nesse caminho, né, Damiane, assumir, junto com o Beto e com outras pessoas, a gestão aqui do Instituto Pietro, que capta tanto medula quanto doação de sangue, né, que é também muito importante para o tratamento, principalmente de câncer. Que maravilha. Saul, quando você fala de jornalista, radialista, eu sinto que você brilha os olhos. Né? Você gosta muito dessa profissão, você desde jovem já era jornalista, depois foi radialista também, e até hoje, quando precisar, e programa na TV também, sim, né? Sim. Programa na TV também. Tua satisfação de ser jornalista, de ser radialista, histórias que você pode contar para nós, histórias marcantes do jornalismo que você lembra? Não, eu te digo uma coisa, eu amo a minha profissão, eu sou jornalista e estou vereador, né? Mas no Diário da Manhã, na Rádio Passo Fundo, no Jornal O Nacional, na TV Passo Fundo, enfim, nesses espaços a gente pode mudar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Quando o Adriano da Silva matou aqui 12 crianças, eu estava à frente de um programa, minha chefe era Zumara Colucci no Diário da Manhã, e nós fomos fervorosos na defesa, tá, de que a polícia de Passo Fundo precisava do reforço do Estado e não teve. O José Otávio Germano teve aqui em Passo Fundo e, lamentavelmente, eu disse para ele, mas qualquer outro Estado, a polícia inteira do Rio Grande do Sul estaria aqui, estavam matando as nossas crianças, Damiane. E nós fizemos aquela provocação, e com aquela provocação houve algumas ações firmes, fizemos através da ONPAF, prenderam 7 adolescentes da Vila Luísa ali, que logo depois foram ver, não tinham nada a ver com o homicídio das crianças, mas foram presos no caso, foram marcados pelo resto da vida, e eu tive a coragem de falar isto nos microfones da rádio e defender aqueles meninos quando ninguém queria defender, porque todos estavam certos de que eram eles que tinham matado a criança. Mas na verdade, tudo isso aconteceu em Passo Fundo porque na época a Secretaria de Segurança do Estado estava na mão de uma pessoa que não enxergava a gravidade que acontecia no norte do estado. O jornalista, o radialista, ele tem que fazer isso. Nós temos que tomar posição. Exatamente. E defender quem precisa. Ser a voz de quem não tem a voz. E graças a Deus eu fico feliz de nós termos em Passo Fundo uma imprensa que proporciona esse debate, essa discussão, para fazer com que o desenvolvimento da cidade aconteça. Maravilha. Saul Spinelli, então, aqui conversando conosco hoje no nosso programa Histórias da Nossa Terra. Saul, eu conheci tua mãe, teu pai, a Kátia, e principalmente o teu pai Chico, né? Uma pessoa que eu acho que tinha pouco estudo, né? Não tinha muito estudo, mas uma inteligência, uma informação assim maravilhosa. Nos fale da dona Kátia e o seu Chico. Meu pai era gigante, a minha mãe maravilhosa, extraordinária. Minha mãe tinha o 4º ano de ensino primário, criou 11 filhos, né? Minha mãe ficou deficiente com 50 anos de idade, morreu com 71.
cadeira de roda, amputou uma perna, usava fralda, usava tráqueo, tu perguntava para ela como é que estava? Fazia um positivo. Positivo, né? Nos ensinou, minha mãe resolvia qualquer problema dentro de casa em 30 segundos, né? Era rápida. E meu pai sempre nos deu amor, limites, educação e sempre nos ensinou: não faça para os outros o que tu não quer que faça para ti, trate os outros como você quer ser tratado, e se tu não puder ajudar, não atrapalhe. Quando eu assumi as Sencas, ele me disse: tu está indo lá para cuidar de quem está vulnerável, mas tu não está lá para dar nada para ninguém. Tu está lá para garantir o direito dessas pessoas. Porque o Estado não dá nada para ninguém. O Estado devolve para a população parte do que ela tem direito em função dos impostos. Essa era a fala do meu pai, né, que nos ensinou muito. E por isso que a gente entrou nessa questão da luta dos autistas, dessa questão da luta dos deficientes, das mães que sofrem aí pelos filhos deficientes, porque a gente conviveu muito tempo com a mãe e viu as limitações que a mãe teve por conta de 4 AVCs que ela teve ao longo da vida, né? Por isso que eu te pergunto, por que Passo Fundo faz parte da tua história? Passo Fundo é uma cidade maravilhosa, Damiani, né? É Passo Fundo, é os tropeiros, é as pessoas que passavam por aqui e que se apaixonavam. A história de quem bebeu a água da Mãe Preta não sai mais de Passo Fundo e se sair vai voltar, ela é verdadeira. Passo Fundo é uma cidade maravilhosa, 165 anos, a 6ª economia do Estado, polo de educação, polo de cultura, polo de saúde, uma cidade com pessoas extraordinárias que construíram essa cidade, uma cidade que acolheu o seu Chico e a dona Cátia numa Kombi com 9 filhos, depois veio a Jaque e o Betinho. E eu sou feliz, eu aqui casei com a Cleomara, que é uma mulher extraordinária, maravilhosa, que é o suporte, é o farol da minha vida. Tenho as minhas filhas, a Roberta e a Vitória, a Ana Vitória, que são umas princesas na minha vida, meus sobrinhos, os meus irmãos, os meus amigos, entre eles você e a família Damiani. Então quero dizer o seguinte: Passo Fundo não é à toa que é a 39ª melhor cidade de se viver no Brasil. E eu diria que se eu tivesse votado nesta pesquisa, seria a primeira e a melhor cidade de se morar no Brasil, porque Passo Fundo é apaixonante. Muito obrigado, Saul, então, pela tua presença aqui, conversando conosco, com todas as histórias. Essas foram as histórias de Saul Spinelli. Um dia nós vamos fazer um programa com o Saul, ele contando só as histórias cômicas deles, tá? Aí vai ter muita coisa para ele contar para nós aí. Muito bem, então essa foi mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dê seu like lá, ó. Like. E você está acompanhando o nosso canal do YouTube Histórias da Nossa Terra. A vocês todos, até o próximo programa.